Olá, bom dia. Salmo 39, versículo 4. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão sou frágil ou quão sou passageiro. Uma das maiores indagações do ser humano, ou preocupação, parece que todo homem está querendo buscar como dar um jeito na vida, um jeitinho, como prolongar a sua vida. E parece que todo mundo busca saber como dar um jeito ou prolongar a sua vida. Por isso que muitas vezes nós vivemos em função de nós mesmos. Corremos atrás do vento, acumulamos riquezas, vivemos aflitos, angustiados por não conseguir ou ter conquistado aquilo que gostaria de ter conquistado, esquecemos do melhor. O salmista Davi deixa claro que tanto o nosso nascimento como a nossa morte está determinado por Deus. E ele fala que a nossa vida não passa de um sopro, ou com a nossa vida frágil é ou passageira. Sabendo que a nossa vida ela é passageira, o que realmente nos importa, o que realmente nós devemos buscar, o que é que nós estamos buscando, o que é que priorizamos, o que é realmente valor para nós. Mas aqui está o que devemos saber: Deus tem marcado tanto o dia do nosso nascimento como o dia da nossa morte. Jó, falando com Deus, disse: os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número dos nossos meses, estabeleceste limites e ele não pode ultrapassar. Está lá em Jó 14, 5. Continuando, Davi orou: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Então aqui a gente vê Davi preocupado em querer saber o fim da vida, né? Tem gente que, se pudesse antecipar os dias para saber, se ele pudesse saber o que iria acontecer com ele, ele talvez ia, cara, eu vou viver agora cada minuto, cada dia, cada mês, cada ano, eu vou aproveitar a minha vida da melhor forma. Mas será que saber o tempo que temos de vida iria mudar alguma coisa? Digamos que o seu médico lhe chamasse no consultório e amanhã te dissesse: acabei de receber os seus exames e é com pesar que lhe informo que você tem somente mais um ano de vida. E aí, o que é que você faria? O que é que mudaria na sua vida? O que é que ia acontecer a partir desse diagnóstico? Qual decisão você tomaria? Sim. Se essa fosse a situação, como você viveria sua vida daquele momento em diante? Você viveria de maneira diferente? No texto intitulado Se Eu Tivesse Minha Vida para Viver Novamente, a humorista americana, Erma Bombeck, escreveu: mas principalmente se eu tivesse mais uma oportunidade de viver minha vida, eu iria aproveitar cada minuto dela. Isso foi ela que falou, a humorista. Olha, para ela realmente vê-la, experimentá-la, vivê-la até ela se esgotar. Nunca iria desperdiçar um minuto sequer. Iria aproveitá-los até que não houvesse mais nada dele. A questão não é simplesmente viver uma vida longa ou viver uma vida plena e com propósito. Às vezes as pessoas vivem longas vidas e as desperdiçam. Ou vivem longas vidas e fazem coisas terríveis como elas. Outras ainda vivem vidas curtas, mas que fazem uma grande diferença. Corrier ten Boom disse: a medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. E que tipo de doação a sua vida tem proporcionado? Então, a vida que vivemos não está relacionado se vivemos uma vida curta ou uma vida longa. Corrier aqui, que é esse cara muito conceituado,
ele disse que a medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. Então você vê que não é o quanto nós vivemos, se é longa ou se é curta. O que importa é como nós estamos lidando com a nossa vida. Será que a nossa vida é uma vida de doação a ponto de proporcionar algo diferente? Aqui o salmista, ainda no Salmo 39, o verso 6, ele fala assim: somos apenas sombras que se movem e nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Isso foi escrito, amigos, há mais de 2000 anos atrás. Não é novo, mas parece ser tão atual, porque se a gente for observar, somos apenas sombras que se movem. Hoje estamos vivos, amanhã não podemos estar mais aqui nesse lugar. As nossas inquietações não dão em nada. Você vê que, né, a nossa forma de viver, muitas vezes, ela não dão em nada. E quando a gente acha que deu alguma coisa, a gente vê que é tudo a mesma coisa. A gente fica inquieto para ter algo, para ter o carro do ano, o celular do ano, a boa casa, e quando a gente tem, a gente viu que é tudo a mesma coisa. Nada mais é de que inquietações que não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. A maior preocupação do ser humano hoje é ter um porto seguro. Não estou dizendo que você não deve trabalhar, você não deve ter as coisas, mas se o foco for ter coisas e amontoar riquezas, eu tenho uma péssima notícia. No final, alguém vai gastar e a gente nem vai saber quem vai gastar e como vai gastar. Então, se nós sabemos que no final tudo é um sopro, então vamos fazer da nossa vida uma doação, para que realmente ela proporcione alguma coisa na vida de alguém. O salmista Davi ainda continua. Ele fala assim: agora, Senhor, o que devo esperar? És a minha única esperança. Então, diante disso tudo, Davi reconhece que o que ele poderia esperar. E ele reconhece que a única esperança dele é o Senhor. Livra de minha rebeldia e não permita que os tolos zombem de mim. Estou calado, não direi uma só palavra, pois minha punição vem de ti. Mas, por favor, para de me castigar. Os golpes de tua mão me reduzem em nada. Quando nos disciplina por nosso pecado, consome como um traço e que nos é mais precioso. O ser humano não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta os meus clamores por socorro. Não ignores as minhas lágrimas, pois sou como estrangeiro diante de ti, um viajante que está só de passagem. Como eram os meus antepassados. Desvia de mim o olhar para que eu volte a sorrir, antes que eu me vá e deixe de existir. Salmo 39. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe e que realmente a gente faça da nossa vida uma vida de sentido, uma vida que importa, uma vida de significado. Salmo 39. Depois você lê lá, tem uma palavra para o teu coração. Amém?